Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e aqui é o Ministério Batista Cristo é a Vida. Toda quinta-feira nós temos uma conversa, um papo legal, né? Com alguém legal que possa falar pra gente alguma coisa legal, né? Então que nós possamos nas quintas-feiras ter um tempo agradável, leve, dentro do nosso canal, que a gente pode compartilhar testemunho, que a gente pode compartilhar conteúdo, que a gente pode compartilhar informações para que você possa também, de repente, fazer uma escolha na tua vida que você está ali na dúvida, não tendo a informação que gostaria, mas não aquela informação que você põe lá na internet, a informação de alguém que está vivendo, a informação de alguém que está realmente vivenciando as experiências e pode passar para a gente. E hoje não vai ser diferente, eu trago Tainara Vargas Oliveira, esposa do Tiago e mãe do Tito. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo, né? Conversando. A gente já se conhece há algum tempo, né? A pastora me acompanhou desde pequena no Joade. Estou muito feliz aqui. Quantos anos, Tainara, que tu tá na igreja? Na igreja? Olha, uns 20 anos. Bastante tempo. Que legal. Então, a Tainara, como ela disse, né? Eu acompanhei ela desde quando ela era pequenininha, usava lacinho no cabelo. E ela foi crescendo e desenvolvendo dentro da igreja, e eu acho isso uma coisa muito legal, né? Quando você teve aquela vivência, tu não chegou na igreja adulta, tu chegou na igreja numa fase ainda em que os teus pais que te traziam, e depois você foi fazendo essas escolhas, né? E hoje a Tainara é uma farmacêutica, gente. Olha que legal, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, porque... eu sou uma, tá, Tainara? Sim. Não me condene, eu acho que você que está na audiência também é alguém que quando tem alguma dor, quando tem alguma sente qualquer coisa, vai na farmácia e se automedica. Existe muito disso, tu não é a única. Mas então, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, tá? Claro. E eu tava dando uma olhadinha, o que significa uma farmacêutica, né? E segundo o Padrão, o conceito é cura, poder e sabedoria, que é aquele... Vocês têm um brasão lá que tem uma serpente, não sei o quê, né? Cura, poder e sabedoria. Porque normalmente nós entendemos isso de um médico, né? Mas a gente tem pouca informação sobre o farmacêutico. Então, eu preciso que tu me fale para mim, para nossa audiência aqui, qual que é a função específica, ou se existem muitas áreas de atuação de um farmacêutico. Então, assim, até isso foi um dos pontos que quando eu fui decidir a minha graduação, foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque o farmacêutico, ele não é para uma única função. Existe mais de 70 áreas de atuação do farmacêutico. Para mim, farmacêutico, tu procura ele lá na farmácia, ele tá atrás do balcão para dizer para que serve os medicamentos que tu quer te automedicar. Para te dar uma orientação, né? Então, claro, existe farmacêutico sim da farmácia comercial, que a gente chama, mas o farmacêutico ele atua em farmácia de manipulação, indústrias farmacêuticas, indústrias de alimento, tu vai encontrar farmacêutico trabalhando na área hospitalar, tanto de adultos, tem área hospitalar veterinária também. Existe uma gama gigante da atuação do farmacêutico, que até foi isso que me fez entrar na graduação, porque se eu quero falar com pessoas, se eu gosto de lidar com pessoas, eu vou para um balcão de uma farmácia e ali eu vou ter acesso aos pacientes, enfim. Até eu estava trabalhando na Panvel e eu era responsável pela parte clínica, que hoje em dia também existe isso. Dentro da própria farmácia estão trazendo mais atuação do farmacêutico clínico. Então, era responsável pelas vacinas, verificação de pressão, glicose, tudo isso tu encontrava dentro da farmácia. Mas tu vai encontrar farmacêutico em diversas áreas. Hoje a gente está indo para a área de estética também, né? Tem muito, essa é uma área que está crescendo bastante. A área de alimentícia, em desenvolvimento de medicamentos, e tu vai ver farmacêutico também, em graduação, dando aulas, né? Ah, sim. Tem toda essa questão também. Nossa, que leque amplo. E sim. Qual a área que tu atua hoje? Hoje eu tô trabalhando na área com os óleos essenciais, na aromaterapia, que é uma outra área que a gente também está se descobrindo. Na verdade, os óleos essenciais já estão
no universo já há muito tempo, né? A gente tem registros desde os tempos dos egípcios, Sim. onde eles usavam a questão do óleo essencial na Bíblia. A gente tem, enfim, diversos textos, né, da Bíblia. Até Jesus ganhou um dos presentes, foi mirra, né, e o olíbano, que foi o incenso. E hoje eu, nessa área, estou me descobrindo também nessa nova área em função do Tito. Porque eu ganhei ele e não ia voltar para a farmácia, né? Não ia voltar para... Por conta da carga horária? Exatamente. Então eu estou me descobrindo, estou empreendendo agora nessa área dos óleos essenciais. Tu tá em casa fazendo home office, é isso? Exatamente. Estou trabalhando com a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Fala um pouco mais sobre isso. Eu estou trabalhando então com os óleos da doTERRA. Né? Então, Até como te encontra, se tu tem um Insta ou um site, o que é, como funciona? Sim, no Instagram eu estou divulgando também todas as questões, todas as dúvidas que algumas... Qual que é o... É Tainara Vargas. É o meu Instagram. Então, na verdade, é uma forma que eu estou me descobrindo agora, né? Entrando nessa área. E ela é muito ampla. Até antes da gente estar dançando, agora a gente já está inalando um óleozinho. Outra coisa, né, gente? Além de tudo isso, ela é mãe, ela agora é empreendedora, né? Farmacêutica, esposa, dançarina. Eita! Sim, e eu até não comentei contigo, mas quando eu finalizei a minha graduação, eu recebi uma bolsa de mestrado. E eu fiz o mestrado em toxicologia trabalhei com plantas medicinais. Isso é legal! Sim, então agora estou utilizando de fato o meu mestrado, né? Eu ia dizer porque essa semana eu ouvi alguém dizer que antes de existir a doença, Deus já tinha providenciado a cura. A pessoa estava falando muita coisa, mas aí entrou essa fala no meio e aquilo me deu um start, né? Porque de fato, se nós formos ver tudo que Deus criou, essas questões medicinais, de plantas medicinais, né? Elas têm, para tudo, existe uma solução na natureza, né? Exatamente, a gente sempre fala, né? Quando um farmacêutico vai estudar uma molécula nova para algum medicamento novo, a gente não vai no zoológico, a gente vai num jardim, a gente vai no meio da natureza, porque é ali que se encontram os princípios ativos, né? Então, muitos medicamentos hoje, a própria morfina, né? Um dos medicamentos mais fortes para dor, ele é extraído de uma planta. Né? Então, os óleos essenciais nada mais é do que uma defesa da planta. Então, se um animal ele tá se sentindo atacado, ele tem que fugir, ele sai correndo, cada animal tem um tipo de defesa. E as plantas, a defesa delas é a produção desse óleo essencial, que ele serve como repelente para a planta, ele serve às vezes para deixar a folha da planta impalatável, ou seja, o animal ir ali comer ela e ele já vai sentir ali que não dá para comer, e isso é uma proteção dela. E muitas vezes a planta vai produzir o óleo essencial para atrair insetos polinizadores, né, na sequência, exatamente, para ela não morrer ali. Então, o óleo essencial, ele é algo muito precioso da planta. E ele é uma partícula muito pequena. E ele é extremamente compatível com o nosso corpo. Então é a natureza de Deus com a natureza humana que completamente se fecham, né? Então, por isso que eu falei que eu estou me descobrindo nessa nova área, porque a farmácia, a gente tem muitos medicamentos sintéticos, né? Então vão ser medicamentos que às vezes não, sempre vai ter um efeito colateral, certo? Então todo medicamento existe uma bula onde tu vai ter ali algum efeito colateral. Isso tu diz todos os medicamentos? Todos os medicamentos alopáticos, né, que são produzidos em laboratório. Quando tu vai comprar ou tu vai ingerir ou inalar um óleo essencial, tu nunca vai ver uma bula descrevendo os efeitos adversos dele. Porque ele é natural. Exatamente. E ele é compatível com a nossa natureza. E aí volta essa questão, né, que tudo Deus criou numa perfeita sincronia, né? Muito legal isso. Que show, que bacana. Olha aí, olha, informação bacana, porque agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque na própria farmácia, quando tu vais, também tem assim aquelas coleções de óleos naturais. São confiáveis? Ou tem algum tipo que também é uma química, simplesmente colocaram uma nota na química e... Existe isso, muita questão de adulteração de óleo essencial. Porque ele não tu não consegue
extrair ele de uma forma muito simples. Só para ter uma noção, óleozinho de lavanda, que é um dos mais famosos que a gente tem, para te conseguir meio litro, né, do óleo, tu precisa de 100 quilos da planta. Então, exige muito. E muitas empresas, na verdade, acabam pegando um pouquinho do óleo puro e dando uma misturadinha. Dando uma misturada para gerar volume. Exatamente. Então, eu estou trabalhando numa empresa onde os óleos são 100% puros. Eles são autorizados pela Anvisa, pela Covisa. Então, é extremamente rigoroso o processo de extração. Então, por exemplo, a lavanda, eu posso plantar lavanda ali no meu jardim? Eu posso. Ela vai ter as mesmas propriedades que a lavanda no seu habitat natural, que é a França? Não. Então, os óleos da doTERRA, eles não pegam uma plantinha e vão lá no laboratório deles e plantam. Não, eles se instalam lá na França, ajudam toda uma comunidade, ajudam, né, a produção desse óleo para que ali a planta, no seu habitat natural, produza tudo aquilo que de fato ela é potente para produzir. Porque o que influencia é o solo, é o clima, né? Então, eu não posso falar por outras empresas, né? Então, tô falando da empresa. Da que tu conhece. Exatamente, que a gente garante que é 100% puro. Eu adquiri, eu creio que alguns anos atrás, para te ter uma ideia, né, de quanto que isso ele se mantém, assim. Que eu quero dizer que ele dura, né? Eu adquiri um pequenininho, desse tamanhozinho assim. Sim. Um preço também bem salgadinho, né? De menta, porque na época eu tava pesquisando alguma coisa que eu tenho um neto que tem dificuldade com rinite, etc, né? Então, pesquisei, aí tava ali. Menta era uma coisa boa para você aplicar ao redor aqui no nariz, quando ele ia dormir, porque ele ia inalar, né? Isso. Aquele cheiro e aquilo ia abrindo, né? E de fato, ele funciona, eu tenho até hoje. Mas a gente botava um pingo na mão, mexia a mão assim, ó, inalava aquilo assim, ó, parecia que ia te queimar por dentro, de tão forte que realmente é. Tanto é que eu te disse que já faz algum tempo, mas eu ainda tenho porque é um pingo. E eu só uso quando há algum tipo de necessidade, né? Então, é importante a gente saber disso, que na farmácia também, se você não conhecer a origem, você pode estar comprando alguma coisa, mesmo que seja um óleo essencial adulterado, né? Isso é uma coisa impressionante, né, Tainara? Enfim, sempre vai ter, né? Algumas pessoas que vão tentar tirar vantagem, né? Mas é importante a gente conhecer a origem, né? E saber o que tu tá adquirindo. E é bem isso, como tu disse, é 1 a 2 gotas que tu vai utilizar, porque eles são tão puros, tão concentrados, e as moléculas são tão pequenas que elas conseguem... E tem essa questão, né? A gente não pode esfregar, né? Tem que aplicar lentamente e fazer essa conchinha, porque eles são extremamente voláteis, né? Bom, o meu neto, na época, ele dizia: vó, não dá, dói os olhos, não sei o quê. Mas por conta de que ele é muito forte, né? Fecha os olhos e faz. Só fecha os olhos e faz. Pra criança a gente tem, às vezes, ter algum cuidado, às vezes fazer ele diluído num outro óleo, um óleo de coco, né? Sim, pra ele ficar um pouquinho mais leve. Olha, isso eu não sabia, fiz fazer. Tá, mas vamos lá. Como é que a vinda do Tito mudou tua vida? Mudou por completo, né? Assim, a gente já tinha conversado sobre isso, né, da questão do meu trabalho, né? Então, eu realmente estava me desenvolvendo numa área de vacinas, numa área mais clínica, e eu abri mão disso, né? Então, para, de fato, viver a maternidade 100%. Eu acho super importante isso. Sim. Porque a criança, nesses primeiros anos, é muito ruim, porque eu vivi isso, é muito ruim tu ouvir da professora que ele disse a primeira palavrinha. Ouvir de uma pessoa estranha que pareceu um dentinho. Poxa vida, tu não conseguir viver essa etapa é triste, né? Eu abri mão do meu trabalho de CLT, né? Secular, assim, para me dedicar totalmente a ele. Não me arrependo em nenhum momento. E os óleos essenciais entraram na minha vida, na verdade, no meu pós-parto, né? Até vou abrir aqui, porque foi bem intenso, assim, o meu pós-parto, né? E eu, como farmacêutica, sabendo que qualquer medicamento que eu tomasse ia passar pro leite, né? Então tem toda essa questão. Eu decidi, não, eu quero... tava tendo assim, eles não chamam agora de depressão pós-parto, é o baby blues, né? É aquela tristeza que a mãe sente logo quando
tira o bebê, né? É bem uma descarga hormonal, né? A gente tava super feliz, se achando linda, maravilhosa. E de repente, puf, caiu todos os hormônios, né? Foi lá pra baixo. Então eu tive um pós-parto assim um pouquinho turbulento. E eu não queria tomar nenhum tipo de medicamento. E então foi onde eu encontrei com os óleos essenciais. E um dos óleos essenciais que me ajudou a sair dessa tristeza, né? Foi a lavanda. Usei muito capim-cidró, também um calmante natural. Então, na verdade, essa minha nova jornada profissional foi graças ao Tito, né? Porque eu tô me descobrindo como mãe e agora numa outra área. Eu estudei na farmácia, na faculdade. A gente estuda sobre farmacognosia, né, que é a extração de medicamentos à base de plantas, farmacobotânica. Fiz meu mestrado com plantas medicinais e em nenhum momento na minha vida tinha se encaixado. Quando o Tito chegou, parece que deu uma virada de chave, assim, em tudo, né? Então, eu tô super feliz porque eu tô conseguindo acompanhar o primeiro dentinho, as primeiras palavras, né? Aquela coisa Você tá com 6 meses agora, né? 9. 9? Ai, meu Deus, 9 meses! Sim, já tá engatinhando. Ah, não, mas então quando tu fez a apresentação ele já tinha 3, né? Isso, tá. Apresentei ele com 3 meses. Porque realmente ele veio muito pequenininho, então eu tava com medo de sair de casa. Então, junto com o Tito veio essa minha nova profissão de trabalhar com essas soluções naturais, né? Que legal, que bom ouvir isso, né? Ok, você já deu o teu contato, né? Se alguém quiser falar contigo um pouquinho mais aprofundado sobre isso, é Tainara Vargas no Insta, tá, gente? Você pode ir lá botar Tainara Vargas, não tem ponto, não tem nada, direto. Né? Tainara Vargas, que vai aparecer lá os produtos dela também. Agora vamos pular para outra área, que é a questão de ser bailarina. Quanto tempo tu tá dançando, Tainara? Desde que eu entrei na igreja. 20 anos, então? Exatamente. Desde pequena, né? Quando participava da escola, apresentação de final de ano, estava sempre envolvida na dança. E quando os meus pais começaram a vir aqui na igreja, tinha o grupo de dança, não teve dúvidas, né? De que caiu pra dentro. Fechou todas. E também isso é uma coisa que faz diferença na tua vida? Muito. Que eu sempre falo que a dança, o Juad, né, foram que de fato me formou. Né, em quem eu sou hoje, questão de caráter, de princípios. E eu sou muito grata, né, a tudo que eu vivi aqui. Porque, na verdade, tu chegou a participar do Ministério Infantil, então, quando tu entrou, ou tu já tinha idade de Juad? Já tinha idade de Juad. Ah, tá, então veio direto pro Juad. Isso. É muito intenso, é muita vida que se vive em pouco tempo, né? É muita história, muita vida, muita coisa. Então, quando a Tainara diz que tá há 20 anos na igreja, eu me apavoro, né? Porque eu vi todo esse processo de vida dela, né? E quanto isso faz diferença, né? Na nossa história, esse começo, esses princípios e até mesmo essas vivências que na época para nós era uma coisa era simples, era o nosso dia a dia, mas quando eu ouço ex-Juades que passaram, né, pelo programa citarem, né, dessa questão de quanto foi importante essa aplicação dos princípios lá no início, né, lá no início da vida, né, e o Tito também, né, tem essa experiência aí agora, os pais estão na igreja, se Deus quiser ele vai também ser da igreja e vai trazer também, né, vai ser um grande homem de Deus para a glória de Deus. Ok, Tainara, a gente já está encerrando, são 30 minutinhos só. São 30 minutinhos. Mas eu queria que traz assim, bastante amplitude nessa questão de que a profissão, né, de farmacêutica ela é uma profissão muito ampla. Eu queria que tu deixasse um recado. Vamos dizer que nós temos aqui na nossa audiência pessoas... adolescentes e jovens que ainda não tomaram a decisão, né, pela sua profissão, pela sua carreira, e que tem aquela dúvida, né, do que faz. Um recado para essas pessoas, se vale a pena, ganha bem?
Ganha. Se tu trabalhar, tu ganha bem. Ah, sim. E deixa um recado pro pessoal, então. E, como já falei anteriormente, talvez você não seja a pessoa, é uma mãe ou é um pai que está assistindo, mas a filha já demonstrou interesse. Compartilhe com ela também, para que ela possa conhecer um pouquinho mais e até dessas possibilidades, né, de conteúdo que a Tainara trouxe pra gente. Certo. Então, assim, ó, primeiro ponto. Tu é curioso? Farmácia é pra ti. Se tu gosta de química, se tu gosta de trabalhar tanto na parte laboratorial, de produção de medicamentos, de produção de cosméticos, ou se tu quer ir para uma área totalmente diferente, tu quer trabalhar dentro do hospital, fazendo acompanhamento de pacientes, tu também vai ter acesso a isso estudando farmácia. Quanto tempo? Quantos anos? São 5 anos. 5 anos. Isso. O mestrado são 2. Então, depois, se tu quiser fazer uma especialização, isso também vai ter diversas áreas. Então, assim, se tu gosta de química, primeiro ponto, porque metade da graduação a gente estuda química. Então, se tu gosta de plantas, se tu gosta de trabalhar com pessoas, de acompanhar pacientes num tratamento farmacológico, se tu tem interesse em saber como o paracetamol funciona no nosso organismo, né, ou como um óleo essencial vai te trazer tantos benefícios, com certeza a farmácia é algo que vai te despertar isso e vai te preparar para isso. Agora eu quero que tu dê outro recado. Sim. Para aqueles que se automedicam. Verdade, olha só. Não façam isso. Sempre, ou se tiver algum tipo de dúvida, tu pode chegar assim na farmácia e questionar um farmacêutico, tá? Todos são habilitados para isso, para tirar dúvidas. O que é muito importante a gente saber? Que o medicamento, tu toma um medicamento de uso contínuo, por exemplo, e tu tá com muita dor de cabeça e tu vai lá e compra qualquer outro medicamento na farmácia. Eles podem ter interação. Um pode potencializar o outro, ou um pode inibir o outro. Então, assim, nunca tome algo sem antes conversar com um farmacêutico, ou se não tem acesso, né, direto a um médico. E é importante falar tudo aquilo que tu toma, porque medicamentos têm interação. Mesmo suplemento? Não, suplemento não. Suplemento alimentar, ou ômega, vitamina. Essas coisas. Não tem problema nenhum. Agora, assim, o paracetamol, a gente pode pegar como exemplo. Ele é totalmente inofensivo. Ele é um dos medicamentos mais hepatotóxicos. Então, ele é extremamente tóxico para o nosso fígado. Então, tu tomando... que eu tomei o paracetamol e junto um composto para gripe. Só que aquele composto da gripe também tem paracetamol. Daí, tu triplicou a dose de paracetamol no teu organismo. Que fica, parece que 48 horas, alguma coisa assim, no organismo, Exatamente. Né? Então, até ele ser metabolizado, ser excretado. Então, isso é algo, né, de alerta para você que auto se medica. Né? Então, existem... Às vezes, a gente tem uma composição ali... tá escrito... é um composto multigripe, não tem, né? É só para gripe. Não, mas se tu for atrás, tem vários medicamentos ali que formam aquele composto e pode estar tendo interação com o medicamento que tu já utiliza. Então, olha, assim, que sério, é sério? Sim, com certeza. É muito sério. Então tá, obrigada, Tainara, pela tua participação. Obrigada por trazer essas informações também, que são, por que não dizer, são informações de utilidade pública. Exatamente. Né? E que você possa ter muito sucesso nessa tua nova carreira. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz e honrada por estar aqui contigo. Ok. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.